e ainda por cima, negando, deixando expresso que esse país não é uma democracia coisíssima nenhuma, o poder legislativo de cumprir com a sua função, com a sua competência constitucionalmente garantida. Eu gostaria de esclarecer um ponto, novamente, e penso que isso está implícito, ou até em alguns votos de maneira explícita, naquilo que formou maioria por ser um ilícito administrativo. Mas eu falo por mim. O meu voto, ao não fixar um valor de gramas, no caso da cannabis, mas dar deferência ao Congresso, não significa que o Congresso pode vedar ou criminalizar o consumo. E eu digo, pelos votos proferidos, não posso falar por todos, mas o sentido do meu ouvido, do meu ouvir, e o sentido do meu voto, e disse aqui logo no início novamente da complementação, é que o uso de maneira privada, ele é um ilícito administrativo, não podendo ser estabelecido como um ilícito criminal. Por quê? Porque, se assim o for, estar-se-á violando a intimidade, a honra, a vida privada e a imagem das pessoas. Eu penso que isso é importante. Importante, do meu ponto de vista, isso até ficar claro se for o caso. Mas eu deixo claro no meu voto. Eu deixo claro no meu voto e gostaria de explicitar. Ou seja, ao se fazer deferência, não quer dizer que o Congresso pode vir a criminalizar o usuário. Perfeitamente. Nós vamos então, amanhã... Uau! Quando a gente acha que chegou no fundo do poço, vem o Toffoli e abre o alçapão e diz, ainda estamos longe do inferno. Ele, violando a competência do Poder Legislativo, ele, sendo um dos que votou para negar vigência a uma lei existente, válida e eficaz, ele, fazendo parte dessa maioria que violou a legitimidade legislativa do Poder Legislativo e regulamentar da Anvisa, ele que violou todas as normas, ele que violou todo o sentido do direito, ele que violou tudo que se pode imaginar dentro do Estado Democrático de Direito, ele que colaborou para abolir o Estado Democrático de Direito, porque o Estado Democrático de Direito, ele requer, ele tem como pilar, como base, como fundamento a tripartição de poderes. Então, quando o STF ele aniquila a competência do Legislativo e aniquila a competência regulamentar do órgão ligado ao Poder Executivo, que define o que é droga lícita ou ilícita, e sendo lícita, qual é o grau de controle, ele ainda tem a audácia, ele ainda tem a ousadia, e por que não dizer, ele ainda tem a cara de pau, ele ainda não tem vergonha, ele ainda tem a petulância de mandar um recado ao Congresso Nacional dizendo: vocês estão proibidos de fazer o que a Constituição lhes reserva. Vocês não podem criminalizar algo que vocês já disseram que é crime, mas nós não queremos que seja, sabe-se lá, Deus ou diabo, por qual razão. Toffoli diz com todas as letras: o poder legislativo não se cria. O mais representativo dos poderes que vá às favas. Aqui não há democracia.
Os representantes do povo não têm legitimidade. Legitimidade tem ele, porque ele falou que os votos dos presidentes que os indicaram, muito mal, são a base da legitimidade popular, quando o poder técnico, que é o poder judiciário, não tem que ter legitimidade popular, mas técnica. Então vem este que é o menos notório dos menos notáveis sabedores do direito. Esse ministro que é nulo. Eu costumo dizer o seguinte: quando a Constituição, Pittoli, ela estabelece requisitos, sem esses requisitos, não existe o ato jurídico protegido pela Constituição ou pela lei. Por exemplo, quando a Constituição diz que é inviolável a fonte do jornalista, se não há um jornalista, não há que se falar em inviolabilidade da fonte. Quando a Constituição, por exemplo, ela nos diz o seguinte: para que você seja eleito senador da República, você tem que ter, no mínimo, 35 anos de idade e ser brasileiro nato, ou seja, nascido no Brasil. Ela nos diz o seguinte: se você não tiver 35 anos e não for nascido no Brasil, eu sou cidadão brasileiro, eu sou italiano, mas sou cidadão brasileiro. Não vale, você tem que ser nascido no Brasil, nato aqui, nesta terra. A única exceção é, se os seus pais estavam em serviço diplomático fora do país, você é considerado brasileiro nato. Mas vamos imaginar que uma pessoa ela concorra ao Senado e, por um deslize, Pittoli, por um deslize, ela concorra sem ter 35 anos e ela seja eleita. E no dia da diplomação, nota-se ali que ela tem 34 anos de idade. Houve algum erro, ela tem 34 anos. O que acontece? Esse ato jurídico é nulo. É nulo. Porque só pode ser senador da República alguém com 35 anos de idade, no mínimo. E o que a Constituição nos diz sobre ministros do STF? Só podem ser nomeados ministros do STF cidadãos brasileiros com reputação ilibada e notável saber jurídico. O notável saber jurídico tem a dose de subjetividade. Eu acho que ele tem o notável saber jurídico. Mas não é só. O notável também se confere por requisitos objetivos, que é uma boa graduação, uma pós-doutorado, mestrado, pós-doutorado, livre docência, cátedra, livros publicados, artigos que contribuam com a ciência do direito, publicados em boas revistas, se ele dá aula, não dá aula, se ele é um advogado de sucesso ou não, se ele tem uma carreira dentro do direito que seja invejável, um exímio ganhador de causas, um exímio juiz citado, sem sentenças reformadas, um promotor público de notável proficuidade na sua profissão. Aí vamos olhar o Toffoli quando foi nomeado. Graduado em Direito, sem pós, sem mestrado, sem doutorado, obviamente sem pós-doutorado, obviamente sem livre docência, sem cátedra, sem livros publicados, sem artigos jurídicos publicados, 2 paus em concurso público, nunca foi um advogado brilhante, mas era um títere, uma marionete, um fantoche do PT.
Aí o Senado, vergonhosamente, não fala nada, que o Senado brasileiro talvez seja mais vergonhoso que o STF. O STF não, os ministros que ocupam e que avacalham esta instituição que é fundamental à República. E sempre foi. E que pela primeira vez é sequestrada, na sua maioria, com o triunfo da imbecilidade. Então o Toffoli, ele foi nomeado ministro. Mas, se nós olharmos bem, onde é que está o notável saber jurídico para nomeação? Não estava em lugar nenhum. Até subjetivamente era insustentável que Toffoli tivesse algum notável saber jurídico. E da mesma maneira que aquele que foi eleito e diplomado senador sem ter 35 anos não vai poder exercer o cargo porque o ato da diplomação é nulo, porque falta o requisito essencial da idade mínima, o Toffoli, há quase 20 anos, é um ministro do STF nulo. Nulo por quê? Faltou-lhe o requisito essencial do notável saber jurídico para a nomeação. Requisito esse que não foi suprido, sequer suprido. Ele continua sendo a mesma ralé do pensamento jurídico que era quando assumiu o cargo. Então nós já temos um erro aí, que é um sujeito que não poderia ser, pela Constituição, um ministro do STF. Então é um ministro nulo, tomando uma decisão antidemocrática, usurpadora de poder, e ainda por cima, ameaçando, ainda por cima, tolhendo, ainda por cima, negando, deixando expresso que esse país não é uma democracia coisíssima nenhuma, o poder legislativo de cumprir com a sua função, com a sua competência constitucionalmente garantida. E é muito exemplar que essa fala seja do Toffoli, porque isso mostra que, quando não existe a legitimidade jurídica, na ausência da legitimidade jurídica que é, tomam decisões em nome do Supremo, cidadãos brasileiros, natos, de notável saber jurídico, essa é a legitimidade jurídica de um ministro. Quando o STF está tomado por pessoas sem legitimidade jurídica, resta a legitimidade pela violência, a legitimidade pela coação, pela força. Então é claro que um ministro nulo vai querer exercitar a legitimidade jurídica que não tem, substituindo o jurídico pela violência. Então, ele troca, ao invés de agir com legitimidade jurídica, ele age com a legitimidade da violência.